Boa noite, meus queridos irmãos. Graças a Deus por mais esse dia que Ele nos deu para nos alegrarmos e nos regozijarmos nele. Nessa quarta-feira, nosso culto de oração, podemos então agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós ao longo desses dias, né? O zelo do Senhor por cada um de nós. Agradecer ao Senhor pelo fato dele estar nos concedendo essa oportunidade de estarmos aqui hoje, mais uma vez, gravando aí esse momento, né, de meditação da sua palavra, para que os irmãos então em seus lares possam acompanhar e possam ser edificados pela sua palavra. Vamos então começar o culto dessa noite orando, agradecendo ao Senhor. Em seguida nós vamos então adorar o Senhor com alguns cânticos. Vamos então orar. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos deu. Te louvamos, ó Pai, pelo teu cuidado com cada um de nós. Obrigado, Pai, pelo suprimento das nossas necessidades, ó Pai, diárias. Obrigado porque o Senhor tem, ó Deus, mostrado misericordioso, ó Deus. Te agradecemos porque a tua misericórdia se renova, ó Pai, a cada manhã em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada um dos irmãos, ó Pai, aqueles que o Senhor, Deus, tem preservado com saúde, e aqueles que o Senhor tem restaurado, ó Pai, a saúde. Obrigado pelo privilégio que temos de podermos, mesmo que à distância, ó Pai, nesse momento, estudarmos a tua palavra, reunidos, ó Pai, nos nossos lares, com nossos familiares. Abençoa, Pai, cada um dos irmãos nesse tempo, ajuda-os, ó Pai, a poderem atentar para a tua palavra. Que o Espírito Santo, ó Pai, os conduza diante, ó Pai, desse estudo, nos dando sabedoria. Quanto a mim, ó Pai, também te peço sabedoria, para que possa, ó Pai, transmitir a tua vontade, ó Pai. Tudo isso eu coloco diante do Senhor, não por méritos, mas orando em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor o hino 132 do cantor cristão, Ebenezer. Fonte de toda bênção, veio o canto me inspirar. Dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. Ó, ensina um novo canto dos remidos lá dos céus, ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos-te, bom Deus. Pra meu Ebenezer ergo, pois Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, maculado e vil lavou-me com seu sangue o bom Jesus. Devedora tua graça, cada dia e hora sou, teu desvelo sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, toma, prende-a com amor, para que ela a todo instante glorifique a ti, Senhor. Amém? A orarmos, Senhor. Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia sua vida viver. Nossas vidas vêm, pois, transformar
oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia a sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Templo do Espírito. Longe de mim que eu peque contra meu Senhor, profanando o templo destinado ao seu louvor. Fui comprado pelo sangue de Jesus para adorar, glorificar. Deus ressuscitou seu Filho com poder e fará voltar a vida ao que só crer. Estou com Cristo e vivo em plena união para adorar, glorificar. Agora eu não sou mais meu, não sou mais. O Santo Espírito habita em mim. Vou adorar, glorificar-me, enfim. Longe de mim que eu peque contra meu Senhor, profanando o templo destinado ao seu louvor. Fui comprado pelo sangue de Jesus para adorar, glorificar. Deus ressuscitou seu Filho com poder e fará voltar a vida ao que só crer. Estou com Cristo e vivo em plena união para adorar, glorificar. Agora eu não sou mais meu, não sou mais. O Santo Espírito habita em mim. Vou adorar, glorificar-me, enfim. Agora eu não sou mais meu, não sou mais. O Santo Espírito habita em mim.
Vamos passar então agora a mensagem da palavra do nosso Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos passar então a mensagem da palavra do nosso Deus. Mas antes, vamos agradecer ao Senhor mais uma vez por podermos estudar a sua palavra. Continuemos, irmãos, orando. Estamos aí vendo as coisas começando a mudar. Que Deus tenha misericórdia e nos conceda aí logo a oportunidade de estarmos juntos, reunidos no templo. Que o Senhor nos conceda sabedoria para esses dias ainda que teremos de quarentena, de isolamento social. Que o Senhor nos ajude, nos guardando aí de todo o mal. Vamos curvar as nossas cabeças. Em seguida, nós vamos então abrir nossas Bíblias para o Evangelho de Marcos, capítulo 11. E vamos então continuar vendo acerca da vida do apóstolo Pedro. Nós temos visto como o Senhor Jesus talhou em Pedro um caráter escultural, transformando-o de pedra bruta, e um homem ali que de fato serviu ao Senhor com todo o ardor, e foi ali até o final da sua vida, glorificando o nome do Senhor, inclusive entregando a sua vida por amor a Jesus. Então, vamos curvar as nossas cabeças mais uma vez e vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Oremos. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos deu. Te louvamos, ó Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem operado, ó Pai, em nosso meio. Te agradecemos, ó Pai, pelo cuidado com cada um de nós, pela nossa saúde, pela restauração da saúde daqueles, ó Pai, que estavam enfermos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Seja, ó Pai, com aqueles que têm sofrido, ó Pai, com este vírus, aqueles, ó Pai, que perderam também seus entes queridos, que o Senhor possa fortalecê-los. Pai Santo, nos ajuda nessa noite, nos dando sabedoria, para que possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra e, uma vez compreendendo, possamos colocar em prática em nossas vidas. Tudo isso, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então abrir as nossas Bíblias para Marcos capítulo 11, como eu disse, e vamos fazer a leitura dos versículos 20 ao 26. Marcos 11, do 20 ao 26, que diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Que o Senhor então aplique aos nossos corações a sua palavra. Nós temos estudado então a vida do apóstolo Pedro, e aqui nós vamos ver mais uma lição, não somente para Pedro, mas para todos os discípulos do Senhor, inclusive para nós. Pare e pense aí por um instante. Qual é o alvo da vida cristã? Qual é o alvo da vida cristã? Não se apresse, não tenha pressa para responder, pois você poderá errar aí na resposta. Também não se admire se você não souber responder. Mas qual é o alvo da vida cristã? Meus queridos irmãos, infelizmente, a maioria das pessoas, elas não sabem ou estão equivocadas a respeito da vida cristã. Mas, sinceramente, ainda pensando sobre isso, qual é o alvo da vida cristã? Essa é a pergunta dessa noite. Pensando aqui, o apóstolo Paulo, ele soube resumir o que é a vida cristã, ao expressar aí o desejo e a dedicação dele pelos cristãos ali da Galácia. Abra aí a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4
versículo 19, que nos diz assim, Gálatas 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Então, o alvo da vida cristã, ao meu ver, é Cristo ser formado em nós. O verbo formar, que aparece aqui nesse texto de Gálatas, ele é raro, tanto dentro como fora da Bíblia. No Novo Testamento, ele só aparece no texto que nós acabamos de ler. Esse verbo vem aí do vocabulário artístico, sendo usado aí para descrever a ação de moldar ou de fabricar alguma coisa. Isto é, moldar, dar a forma, ou dar forma a uma imagem a partir do barro, ou fabricar, dar forma a uma peça de roupa a partir do tecido. Então, o apóstolo Paulo, ele dá aqui um passo além e se utiliza deste verbo para descrever um embrião em desenvolvimento na vida do cristão. A imagem, é bastante interessante, Pela graça de Deus, o Espírito Santo, no momento, então, do novo nascimento, na hora da conversão ou no ato da fé, gera Cristo no indivíduo e, a partir daquele momento, inicia nele um processo de desenvolvimento, de crescimento, de transformação, onde, então, no crente, isto é, no coração, no caráter, na consciência, no comportamento, Cristo vai sendo formado até o cristão atingir a medida da plenitude de Cristo, como Efésios 4:13 nos diz. Pois bem, o alvo da vida cristã é Cristo ser formado em nós. Ele nasce, desenvolve-se e cresce em nós, transforma-nos de dentro para fora, até então atingirmos o padrão de maturidade ou de santidade, sem os quais ninguém verá o Senhor, como está escrito em Hebreus 12:14. Então, o processo de formação de Cristo em nós é um milagre. O milagre da fé. Deus é quem gera, desenvolve e forma Cristo no cristão. Por outro lado, Deus se utiliza então de meios para formar o seu Filho em nós. Paulo, por exemplo, ele pagou o preço para ser o meio de Deus na vida das pessoas que ele alcançava. Então, dois eram os meios principais utilizados por Paulo e também pelos demais apóstolos na formação de Cristo na vida dos primeiros cristãos, sendo esses a palavra e a oração. Então, percebam aqui a palavra no ministério do apóstolo Paulo, Atos 20, versículo 20. Vocês, ali Paulo estava falando aos presbíteros de Éfeso, sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Então nós vemos aqui a palavra no ministério de Paulo. A oração também no ministério de Paulo tinha grande importância. Filipenses capítulo 1, abra aí a sua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 1, versículos 3 ao 6 nos diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-lo até ao dia de Cristo Jesus. Então, nós vemos aqui a palavra no ministério de Paulo, a oração no ministério de Paulo, e podemos olhar os dois juntos, a palavra e a oração conjugados no ministério do apóstolo Paulo. Atos 20, versículo 32, agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Então, tão fundamentais são esses elementos na formação de Cristo em nós, que a igreja primitiva instituiu o diaconato para liberar então os pastores para o ministério da palavra e da oração.
Atos 6, né? Vamos aí, um texto bem conhecido, Atos capítulo 6, versículos do 1 ao 4, né? Atos 6, versículos 1 ao 4. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, a oração, ela ocupa um lugar vital na vida do crente. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é orando, né, que alguém começa na vida cristã, rogando a Deus que o salve, né? Em segundo lugar, é orando que essa pessoa, agora adotada espiritualmente em Cristo, continua no caminho do discipulado, rogando em todo o tempo, né? Abba, Pai. Enquanto a palavra gera vida, a oração nutre a vida. Então, antes de partir, né, Jesus ele rogou incessantemente ao Pai, pedindo que os seus discípulos eles não se perdessem, mas que neles fosse formado então o caráter de Cristo. Veja aí comigo João capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus. Vamos então aqui ver alguns versículos. João 17, versículos 8 e 9. João 17, versículos 8 e 9. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Versículos 14 e 15. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. E versículos 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, antes de partir, antes de subir aos céus, Jesus rogou incessantemente ao Pai, né, pedindo que os seus discípulos não se perdessem, mas que neles fosse formado o caráter de Cristo. Então, através da oração, é que Deus executa os milagres da salvação e da santificação. Né? Sem oração e sem palavra, né, principalmente sem a palavra, Cristo jamais será formado no cristão. Então, o fator oração é muito importante na vida do cristão. Em nosso estudo sobre a vida do apóstolo Pedro, né, e esse aqui já é a 15ª mensagem sobre a vida, né, aí do apóstolo Pedro, como o Senhor aí foi ensinando lições a Pedro, moldando em Pedro aí o caráter escultural, né, de Cristo. Nós estamos aqui buscando compreender como Deus ele talha em nós o caráter de Cristo. Como então o Senhor nos transforma de pedra bruta em pessoas de caráter escultural. Hoje, então, conforme o texto que nós lemos inicialmente, Marcos 11, versículos 20 ao 26, nós então chegamos ao fator oração. Como eu disse, o fator oração é muito importante na vida do cristão. Né? Que Jesus sabia sobre o lugar vital da oração, né, o que a oração ocupa no processo de transformação, né, de uma pessoa, nós já vimos. Que Paulo e os apóstolos aprenderam sobre essa lição, nós também já constatamos, né, nós também já vimos. Aliás, observe aqui como Pedro, né, caminhando já para o final da sua vida, ele tratava a oração. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro 4, versículo 7,
nos diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então, os primeiros discípulos sabiam bem sobre o lugar da oração. Entre eles, não se discutia o fato oração, praticava-se a oração. A lição de hoje, meus queridos irmãos, portanto, é sobre como perseverar na oração, de forma, então, a se ver o caráter de Jesus Cristo sendo em nós formado. Então, aqui nós podemos detalhar 5 componentes, né, da oração que se pode observar no texto de Marcos e que nós precisamos, então, aprender para não deixar de praticá-la. Em primeiro lugar, o fator oração depende do componente histórico. Vamos voltar então ao texto de Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, vamos ler então os versículos 20 e 21. Marcos 11, 20 e 21. Nos diz assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Então, essa pequena passagem aqui sobre oração surge num contexto bastante interessante. Jesus, Pedro e os apóstolos estão aqui na manhã de quarta-feira, né, da semana da crucificação. No dia anterior, na terça-feira, saindo de Betânia, o Senhor amaldiçoou uma figueira que tinha folhas, mas não tinha frutos. Né? Se você voltar um pouquinho aí no capítulo 11 de Marcos, versículos 12 ao 14, né? Marcos 11, versículos 12 ao 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Então, olha, no dia anterior, aqui na terça, né, saindo de Betânia, o Senhor então amaldiçoou uma figueira que tinha folhas, mas não tinha frutos. Né? E aqui Jesus estava aludindo, né, aos fariseus. Jesus estava condenando aqui profissão de fé sem posturas frutíferas de amor. Então, chegando a Jerusalém, o Senhor então entrou no templo e expulsou os vendedores, condenando ali a postura infrutífera da fé daqueles religiosos judeus. Versículos 15 ao 17. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Então, percebam aqui, meus queridos irmãos, né? Jesus, ele então chamou a atenção aqui para o fato. Né? Quando Jesus chega em Jerusalém, Jesus expulsa ali os vendedores, condenando a postura infrutífera, né, da fé daqueles religiosos. Os líderes ficaram irados, né, e se mobilizaram contra ele. E isso foi a tal ponto que, para pernoitarem, todos tiveram que sair ali de Jerusalém. Versículos 18 e 19, que nos diz assim: e os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Né? Então, saíram da cidade, né? Na manhã de quarta-feira, ou seja, no outro dia, quando voltavam para Jerusalém, Pedro então se deparou com a figueira seca desde as raízes. E Pedro então chama a atenção de Jesus para esse fato, para o fato de que a videira estava ali, a figueira, aliás, estava seca. Né? Foi quando então o Senhor Jesus lhes falou do fator oração. Então, veja aí os versículos 22 ao 24, que diz o seguinte:
Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, é exatamente aqui nesse momento que Jesus lhes falou aqui do fator oração. Agora, por que o Senhor Jesus Cristo inseriu aqui uma lição sobre oração nesse ponto da caminhada? Por que Jesus fez isso? Por que Jesus então inseriu aqui uma lição sobre oração nesse ponto da caminhada? Afinal, meus queridos irmãos, Jesus já os tinha instruído sobre o tema lá atrás, no Sermão do Monte, por exemplo, Mateus 6, do 9 ao 13. E todos eles já estavam caminhando com Cristo pelas longas vigílias de oração. Então, por que oração nesse momento? Jesus falou de oração aqui nessa ocasião, pois Jesus sabia que em breve não estaria mais entre os seus discípulos e que, portanto, eles precisariam redobrar os cuidados com a oração. Os apóstolos, eles estavam acostumados a ver Jesus, a tocar em Jesus, a conversar diretamente com Jesus. Eles aprenderam a viver face a face com o Senhor Jesus. Mas logo, logo, porém, não mais o teriam entre eles e precisariam seguir orando. Né? Precisariam seguir orando. Viria então o Espírito Santo, né, para neles habitar, mas ninguém mais veria o Senhor, exceto, né, durante aqueles 40 dias após a ressurreição. Mas após a ascensão aos céus, o Senhor então ficaria invisível aos olhos dos apóstolos. Então, essa alteração aqui monumental de vida poderia fazê-los deixar de orar. E o Senhor não queria que isso acontecesse. Mas como então ajudá-los? O Senhor então traz ao fator oração a dependência do componente histórico. O Senhor conectou, né, o que a oração do justo é capaz de produzir com o fato de a figueira ter secado sob a ordem de Jesus. Em outras palavras, Jesus ele estava dizendo que quem observa o que Deus fez no passado alimenta a fé para crer e clamar pelo futuro. Então, a memória do passado alimenta a fé para o futuro, entregando-nos então esperança para o presente. O livro de Deuteronômio revela que Moisés mais de 12 vezes desafiou Israel na fronteira da terra prometida. Desafiou a Israel ao quê? A olhar para os grandes feitos de Deus no passado, a fim então de terem fé para o futuro. Vamos ler então aqui alguns textos. Deuteronômio 4. Vamos então lá recorrer ao Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, nós temos: não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Capítulo 5, versículo 15. Capítulo 5, versículo 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Um pouquinho mais na frente, capítulo 7, versículo 18. Capítulo 7, versículo 18. Delas não tenhas temor, lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo Egito. E capítulo 8, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração,
se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, percebam aqui que além, né, dessas vezes em que Moisés, né, mais de 12 vezes desafiou Israel, tem outros textos também aqui em Deuteronômio, desafiou Israel na fronteira da terra prometida a olhar para os grandes feitos de Deus, se lembrar, né, do passado, a fim de terem fé para o futuro. O profeta Isaías também lançou mão do passado como fonte de esperança. Vamos então um pouquinho mais na frente. Isaías capítulo 46. Vamos ler esse texto aqui também. 2 versículos. Isaías 46, versículos 8 e 9. Isaías 46, versículos 8 e 9. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então, meus queridos irmãos, assim também fizeram os salmistas, Asaf, Davi e outros, né? Salmo 77, Salmo 143, Salmo 105. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos destacando o valor do passado. Abra aí comigo Romanos 15, né? Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então percebam aqui que nós precisamos ler as Escrituras, né? Precisamos olhar as histórias de fé do passado. O fator oração depende do componente histórico. Em segundo lugar, o fator oração depende do componente teológico. Voltando para o texto de Marcos, capítulo 11, o versículo 22, né? Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Jesus nos chama aqui a confiar em Deus. Sem fé em Deus, não se ora. Ao dizer tenham fé em Deus, Jesus ele está ensinando sobre o caráter de Deus. Pois o fator oração é fruto da fé no poder, propósito, promessa e planos de Deus. Então, oração diz respeito, em primeiro lugar, ao nome de Deus. Em segundo lugar, ao avanço do reino de Deus. E em terceiro lugar, ao cumprimento de sua vontade. Vamos aí, Mateus 6, né? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículos 11 e 12. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, mesmo assim, o que se é orientado a pedir para si mesmo diz respeito aqui ao pão de cada dia, ao perdão dos pecados e poder para vencer as tentações. Então, oração diz respeito, em primeiro lugar, ao nome de Deus. Em segundo lugar, o avanço do reino. E em terceiro lugar, o cumprimento de sua vontade. Versículos 9 e 10 desse texto. Que diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E, mesmo assim, nos versículos 11 e 12, o que se é orientado a pedir para si mesmo diz respeito ao pão de cada dia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ao perdão dos pecados. E em terceiro lugar, para vencer as tentações. Então, a julgar pelos modelos de oração de Jesus, de Paulo e dos demais apóstolos, né? Você pode, então, ler aí o Novo Testamento. A oração tem como preocupação principal a glória do soberano Deus e a nossa satisfação em Cristo. Então, fé em Deus nos faz orar. Busque, então, conhecer a Deus. O fator oração depende do componente teológico, do conhecimento da glória de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, fé em Deus nos faz orar. Busque conhecer a Deus. O fator oração depende do componente teológico, do conhecimento da glória de Deus. Em terceiro lugar, meus queridos irmãos, o fator oração depende do componente espiritual. Voltando a Marcos 11, versículo 23. Marcos 11, versículo 23, nós temos assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, o fator oração depende do componente espiritual. Jesus, ele faz uma analogia, né? Ele usa aqui uma figura de linguagem para ensinar um princípio espiritual, né? Na literatura rabínica, né, extra-bíblica, rabis ou mestres da lei que demonstravam habilidade em comum para resolver problemas muito difíceis, né, eram descritos como removedores, né, ou desenterradores de montanhas. Então o Senhor está dizendo aqui, meus queridos irmãos, que quando somos confrontados com situações humanamente impossíveis e aparentemente sem solução, crendo em Deus sem duvidar, orando com fé, nós vemos o poder de Deus se manifestar. Então é lógico aqui que Jesus, ele não está assinando um cheque em branco, né, dizendo que nós podemos pedir qualquer coisa. Lembra do que Tiago diz. Tiago diz que muitos não sabem pedir. Versículos 1 ao 3 do capítulo 4. E por isso não têm orações respondidas, porque não sabem pedir. Deus não atende orações imorais. Deus não atende orações irresponsáveis. Deus não atende orações inconvenientes nem indevidas. E aqui também é bom que se diga que o Senhor não está dizendo que a fé em si mesma é poderosa para realizar qualquer coisa. Meus queridos, não depende do tamanho da fé, como muitos erroneamente pensam. A fé basta que seja do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, um tamanho de nada. Quando Jesus falou em se ter fé do tamanho de um grão de mostarda, né, para que orações fossem atendidas, ele estava aqui contrastando a necessidade de simplesmente se ter fé com a ausência de fé dos discípulos diante de uma situação impossível para eles. Jesus, ele os chama de incrédulos diante do caso do menino endemoniado, por exemplo, lá em Mateus 17. Então, Jesus, ele está ensinando que na vida há situações em que só o poder de Deus poderá dar jeito. Coisas espirituais se resolvem espiritualmente. Nós não podemos duvidar, precisamos crer em Deus e pedir com fé. O fator oração, ele depende do componente espiritual, ou seja, coisas espirituais discernem-se espiritualmente. Nossas armas, elas não são carnais, mas espirituais. Quando nos deparamos então com ossos secos e somos confrontados com situações impossíveis para nós, nós precisamos crer e clamar pelo poder de Deus. É assim que nós devemos então agir. Então o fator oração depende do componente espiritual. Em quarto lugar, o fator oração depende também do componente prático. Versículo 24 de Marcos 11, aliás, Marcos 11, versículo 24, Jesus diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então, o componente prático da oração é óbvio, mas necessário. Então, para recebermos o que Deus tem para nós, precisamos orar. Tiago diz que não recebemos porque nós não pedimos. E quando pedimos, mas não recebemos, é porque nós pedimos de forma errada, motivados pela cobiça do coração. Tiago 2 e 3. Tiago 4, versículos 2 e 3. Então, o Senhor nos ensina a pedir, buscar, bater. Veja lá Mateus 7, né? Versículos 7 a 11.
O fator oração depende do componente prático. Nós temos que pedir. Mas aí surge uma pergunta, né? Pelo menos. Pastor, mas se Deus sabe do que precisamos, e se Ele já tem reservado o que decidiu nos dar, por que nós devemos orar? Jonathan Edwards, ele respondeu bem a essa questão quando ele escreveu o seguinte: no tocante a Deus, a oração é um reconhecimento sensato de nossa dependência dele, para a sua glória. Trata-se de um reconhecimento conveniente de nossa dependência, né, do poder e da misericórdia de Deus, quanto àquilo de que precisamos. E é apenas uma honra conveniente prestada ao grande autor e fonte de todo bem. E aí ele continua: com respeito a nós mesmos, Deus requer que oremos, pois a oração de muitas maneiras, né, tende a preparar o nosso coração. A oração estimula o senso de nossa necessidade. Por esse meio, a mente é mais preparada a dar valor à misericórdia que buscamos. Tomamos consciência da nossa dependência de Deus e somos preparados a glorificá-lo quando a misericórdia é recebida. Então, o fator oração depende do componente prático. Nós temos que pedir. Nós temos que clamar ao Senhor. E por último, o fator oração depende do componente moral. Versículos 25 e 26 de Marcos 11. 25 e 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas. Então, o fator oração depende do componente moral. A prática da oração depende de nossos relacionamentos com o próximo. Quando nós oramos, nós somos expostos aos nossos pecados, como, por exemplo, ressentimento, ira e amargura. Então, nessa hora é que nós devemos confessá-los e buscar mudar. No caso aqui, buscar reconciliação. Então, quando o pecado não é tratado, a tendência é pararmos de orar e descobrirmos que não recebemos o perdão de Deus. Versículo 26. Então, Pedro, ele entendeu tudo isso, irmãos. Pedro sabia que o fator oração depende do componente moral. Isto é, de sabermos, então, como confessar e tratar os nossos pecados e de, no que depender de nós, nos dispormos, então, a sempre buscar reconciliação. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 7 ao 12. Diz assim, 1 Pedro 3, do 7 ao 12. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então percebam aqui, meus queridos irmãos, que Pedro, ele entendeu muito bem tudo isso. Ele sabia que o fator oração depende do componente moral. Isso é, de sabermos então como confessar e tratar os nossos pecados e de que no que depender de nós, nos dispormos a sempre buscar a reconciliação. Então o fator oração depende do componente
moral, né? Então, uma das frustrações que parece ser quase universal entre cristãos é a falta de tempo para orar. Infelizmente, uma das frustrações que parece ser quase universal entre cristãos é a falta de tempo para orar ou a falta de qualidade na oração. Andrew Murray escreveu que nós passamos a vida inteira com Cristo na escola da oração. No entanto, segundo ele, parece que muitos de nós nunca saímos do berçário e quando muito do infantil 1. No entanto, meus irmãos, sem oração não há salvação nem santificação. Pela palavra e pela oração é que Deus vai formando o caráter de Cristo em nós. Afinal, meus queridos irmãos, a oração só se mantém na vida de quem olha para a história dos atos de Deus e por ela nutre fé e esperança no Senhor para continuar. A oração é fruto de quem conhece o caráter de Deus e nele confia a ponto de orar. A oração é para aqueles que sabem que na vida há situações e contextos que só Deus poderá agir para transformar. A oração é um meio de Deus para nos atender e nos abençoar. A oração é um canal de Deus para nos transformar. Portanto, ore. Ore com fé e esperança. Deixa Deus te encher de amor através da oração. Comecemos a vida cristã orando, né? Clamando pela misericórdia de Jesus, Cristo para se salvar ou para nos salvar, aliás. Continue na vida cristã agora, uma vez salvo, orando, suplicando a graça e a paz de Cristo para perseverar. Meus queridos irmãos, não ignorem o fator oração. Que Deus possa então aplicar aos nossos corações essa sua bendita palavra, nos dando sabedoria para que possamos orar de fato como convém. Que possamos nessa noite dedicar um tempo, né, agora, reunidos em família, a orarmos uns pelos outros, a orarmos por nós mesmos, a pedirmos ao Senhor que nos ensine cada vez mais a orar, que nos fortaleça nessa prática. Quanto mais agora, meus irmãos, dias difíceis nós estamos vivendo, mais ainda deveríamos nos apegar à oração. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que é viva, santa e eficaz. Obrigado, ó Pai, por essa lição sobre a oração nessa noite. Nos ajuda, Pai, a perseverarmos nela. Dá-nos sabedoria para que possamos orar, ó Pai, conforme a tua vontade. Que a tua vontade, ó Pai, seja feita, tanto na terra como no céu. Que o teu nome, ó Pai, seja glorificado em nossas orações. É por isso, ó Pai, que nós te pedimos nessa noite que o teu Espírito Santo nos guie. E sabemos, ó Pai, que ele o faz, pois transforma as nossas orações para que possa chegar de forma agradável diante de ti. Obrigado, Pai, porque podemos conversar com o Senhor. Sabemos que o Senhor nos ouve. Sabemos que o Senhor está atento às nossas orações. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor é. Um Deus magnífico, um Deus soberano. Mas um Deus que olha com amor, com misericórdia e graça pela criação. Nos ajuda, Pai, a podermos viver em novidade de vida. Que todos os dias, ó Pai, da nossa vida possam render glórias e louvor a Ti. É o que nós te pedimos, Pai, nessa noite. Não por méritos, mas em nome de Jesus, o Teu Filho, a quem amamos e em quem somos salvos. Amém. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos, e nos ajude a de fato praticarmos a oração. Um abraço e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.